Tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos aguardando o pessoal entrar aí na live. Tudo bem, os primeiros segundos são sempre assim, né? A gente fica sozinho aqui, as pessoas vão chegando. Olá, Karina. Boa tarde. Daiane, tudo bem por aí? Léo. Estamos por aqui, mais uma live preparatória para o nosso 9º Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Boa tarde, Daiane. Essa vice-presidente está por aí. Iris, como vai? Os primeiros segundos nós vamos aguardando o pessoal entrar, não é? Lembrando que hoje a gente vai ter uma live aqui com o professor José Carlos Anelli para falar sobre fatores de risco e proteção psicossocial. Rafaela Correia, boa tarde. Muito bem. Já lembrando a vocês que essa é uma live preparatória para o nosso Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Nós já tivemos algumas atividades nesse sentido. Estamos dando continuidade em mais uma na tarde de hoje. Aproveito para lembrar para vocês que vocês podem fazer a inscrição no Congresso no site cbpot2020.sbpot.org.br, certo? Lá vocês fazem a inscrição no Congresso como um todo e também nos minicursos que estão. Sara Bittencourt, boa tarde, Sara, tudo bem? Elaine, muito bom a presença de vocês aqui para a gente conversar sobre os fatores de risco e proteção psicossocial nessa tarde. O professor Zanelli já deu um tchau aí para a gente, não é, Zanelli? Já está chegando. Clara, boa tarde, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda. Diogo, grande amigo Diogo, está por aí também. Vamos lá, Diogão. Então, lembro a vocês que a gente tem as inscrições dos minicursos, estão abertas. Amanda, boa tarde. E vocês podem entrar diretamente lá no site. Lembrando que o próprio professor Zanelli, que estará com a gente hoje aqui, estará ministrando um minicurso sobre gestão da idade, envelhecimento e transição para a aposentadoria. Pedro, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, aos pouquinhos as pessoas vão entrando e nós vamos preparando aqui a nossa live. Professor Zanelli, eu preciso que você solicite para participar da atividade. Queria te colocar aqui em conjunto comigo. A gente dividir a telinha. Muito bem, eu concordo totalmente com a Daiane. Ela colocou aqui um comentário para o pessoal de todo o Brasil ir se apresentando. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho de vocês também. E isso é super interessante, na verdade, para a gente conhecer quem está participando dessa nossa live de hoje, de onde vocês vêm, não é? Com um objetivo que sempre foi o objetivo da SBPOT, bem como do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, que é este de reunir pessoas de todo o Brasil, não é? Com diferentes perspectivas acerca da psicologia organizacional e do trabalho, e também contribuindo com ferramentas que nós utilizamos aí em todo o Brasil. A ideia é compartilhar, a ideia dessa live é compartilhar e a ideia do congresso também é essa. Vamos lá. Enquanto isso eu aguardo o professor Zanelli fazer uma solicitação aqui para a gente colocar ele no vídeo. Me ajuda aí, Andréia. Lembro a vocês que o tema da nossa live de hoje é conversar sobre fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho. A ideia é discutir acerca se as organizações elas emancipam ou elas matam, não é? As organizações são saudáveis ou elas podem trazer consequências psicológicas negativas aos indivíduos. Sinara, boa tarde, Sinara. Gabriele também está entrando aqui com a gente. Elizabeth, boa tarde. Vamos lá, enquanto a gente aguarda aqui o professor Zanelli, eu vou falando um pouquinho mais para vocês. Lembrando que eu me chamo Renato Marcondes, também sou professor da área de Psicologia Organizacional do Trabalho. Certo? Vocês podem me encontrar no @profmarcondes no Instagram. Tiago, boa tarde. Lembro a vocês que nós temos uma série de minicursos ainda com inscrições abertas. E vocês podem fazer essas inscrições, bem como a do Congresso, lá no cbpot2020.sbpot.org.br. Nathalie, desculpe se eu falei seu nome errado, boa tarde. Jamile também. O pessoal vem chegando. Nós temos temáticas super interessantes dos minicursos, não é? Temos minicursos sobre reforma trabalhista, sobre metodologias ágeis para criatividade,
sobre efetividade de treinamento, desenvolvimento e educação. Não é saúde mental e trabalho na segurança pública, burnout, gestão de carreira, análise de redes sociais aplicadas ao contexto organizacional. Esses cursos todos acontecem no dia 31 de outubro, no período da manhã. Mais informações vocês encontram lá no site do Congresso. Além disso, no período da tarde, nós temos os cursos Daniele. Boa tarde, Daniele, seja bem-vinda. Nós temos os cursos que será ministrado pelo próprio professor Zanelli, que estará conosco aqui hoje, de gestão da idade, envelhecimento e transição para a aposentadoria. Temos cursos também tratando sobre prevenção de riscos psicossociais, manejo prévio do estresse em incidentes críticos ou traumáticos. Temos também gestão da diversidade e inclusão nas organizações, grupos focais no diagnóstico organizacional, perícia psicológica trabalhista e também desenvolvendo programas de qualidade de vida no trabalho. Lembrando que vocês conseguem fazer inscrição direto lá no site do próprio CBPOT, cbpot2020.sbpot.org.br. Muito bem, pessoal vem chegando. Deixa eu ver aqui o professor Zanelli. Vamos ver o contato com o professor Zanelli aqui para a gente começar a nossa atividade de hoje, que trata-se de fatores de risco e proteção psicossocial. Vamos falar um pouquinho sobre como as organizações tratam essas questões que têm a ver com como as pessoas sentem e percebem acerca do seu desempenho no contexto de trabalho, mas em especial da sua saúde. Vamos discutir sobre essa temática, lembrando que a nossa live de hoje ela é desenvolvida em cima do livro do professor José Carlos Zanelli com a doutora Lília Canã, de mesmo nome da live de hoje, que vocês podem baixar gratuitamente no zanellijc.com.br. Depois a gente vai deixar todos esses links para vocês fazerem o download do que for necessário, certo? Eu lembro a vocês que a inscrição dos minicursos para o CBPOT que acontecerão no dia 31, elas podem ser feitas mesmo que vocês não estejam inscritos no Congresso. Joara, boa tarde. Deixa eu ver aqui, recebi uma solicitação do professor com a gente. Vamos ver, eu aceitei aqui. Daniele, boa tarde. Ana Silvia também. Vamos ver se já aparece o professor Zanelli aqui para a gente. Aqui. Muito bem. Então, se você não tiver inscrito no Congresso ainda assim, você pode se inscrever nos minicursos. O valor é de R$ 90. Não se esqueçam, minicursos, olha, fora de série, hein? Esse ano nós estamos com uma lista de minicursos que a gente não pode perder, certo? Muito bem. Deixa eu acompanhar aqui. Estou recebendo a solicitação do professor Zanelli, aguardando ele me responder. Muito bem. Vamos lá, transmitir ao vivo com o Dr. Zanelli. Muito bem. Agora aqui do ladinho, solicitações, enviar uma solicitação. Vamos ver. O professor Zanelli aceitar de lá, ele já deve aparecer aqui pra gente. Concordo com a Daiane. Daiane colocou aqui pra gente, são 14 minicursos, são todos incríveis, com toda certeza, e você pode fazer um pela manhã e também um pela tarde, certo? Maíra, desculpe se eu disse o seu nome da maneira incorreta, seja bem-vinda. Vamos lá. Eu estou enviando aqui para o professor Zanelli, vamos ver se ele consegue fazer do lado de lá. Quem não fez a sua inscrição tem que fazer, não pode perder não. Eu estou tentando colocar aqui para o Zanelli, de repente Dai até ajuda a gente um pouquinho. Para mim está aparecendo a informação aqui que ele não está conseguindo entrar pelo lado de lá. Vocês têm alguma? Certo. É Maíra então. Maíra colocou aqui, obrigado, meu nome está certo. Eu espero ter acertado também. Estou só aguardando, parece que o professor Zanelli está tendo alguns probleminhas lá
em aceitar o convite da live. Deixa eu tentar fazer de novo aqui, vamos ver. Vamos ver, Zanelli, eu mandei novamente, viu? Certo, Wanderson, Andréia também. Muito bem, eu vejo o professor Zanelli aqui. Zanelli, você me vê? Realmente, problemas técnicos. Olá, Renato. Desculpe. Sem problema algum, os problemas técnicos são assim mesmo. Eles acontecem. Você me escuta bem aí? Te escuto, e você? Também estou ouvindo bem. Então, se eu escuto, os nossos espectadores aqui também estão ouvindo. Aos pouquinhos eles vão subindo aqui. A Sinara já está comemorando a sua chegada, viu, Zanelli? Ela colocou aqui no chat. Oba! Legal, legal. É uma satisfação estar Maravilha. com vocês nesse sábado. Aqui em Florianópolis, um sábado luminoso. Pois é, em São Paulo não está tão assim, viu, Zanelli? Mas é interessante que nós temos pessoas do Brasil inteiro aí, não é? Tá Espero certo. que, espero que na cidade delas esteja tão luminoso quanto aí em Florianópolis. Vinícius entrou aqui, boa tarde. Daiane disse que está ouvindo e ouvindo muito bem a gente aqui. Maravilha. Eu Que bom. vou, eu vou trabalhar da seguinte forma aqui no início dessa live. Eu vou apresentar o professor Zanelli, apesar de que, né, Zanelli é uma figura aí reconhecidíssima em todo o Brasil e não só aqui, internacionalmente também, não é? Mas eu ainda assim vou apresentar, caso exista alguma pessoa nesta live ou nesse mundo da psicologia organizacional e do trabalho que não o conheça, né, Zanelli? Claro. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de início, lembrando que o professor Zanelli é psicólogo, educador, não é? Dedicou a sua vida inteira a educar todos nós aí. É pesquisador e escritor, trabalha como consultor, assessor, mentor e conferencista. E ele possui especialização, mestrado, doutorado e 3 pós-doutorados. E esteve em algumas universidades e outras organizações, não é? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Nos Estados Unidos, esteve em Portugal também, não é, professor? E em universidades aí latino-americanas e europeias. Atua aí há mais de 30 anos com atividades administrativas, privadas e públicas, e também no ensino de graduação e pós-graduação, tanto no lato, como muita gente deve ter tido aula aí com o Zanelli nos cursos de especialização pelo Brasil todo, não é? E também no estrito sensu, trabalhando aí como orientador de mestrado e doutorado, formando gerações de pesquisadores, não é, Zanelli? E também ele teve uma jornada aí na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu conheci, como grande parte de nós aqui, alunos do professor Zanelli e aprendendo muito com ele nesse tempo. E há mais de 10 anos, então, ele é diretor do Instituto Zanelli, Saúde e Produtividade, que virou praticamente um mantra aí no Brasil inteiro, esta combinação de saúde e produtividade. É até o que a gente usa para o convencimento, não é? Dos administradores das organizações, a fim de mostrar a importância da saúde para gerar produtividade. E aí, o professor Zanelli também tem aí dezenas de livros publicados, não é? Vocês provavelmente já viram Zanelli em algum lugar ou já leram Zanelli durante a sua formação. Além disso, ele coopera nacional e internacionalmente com pesquisas, livros, textos científicos, né, nesse sentido, e também educa e qualifica profissionais para e nas organizações. Hoje nós vamos conversar sobre fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho, organizações que emancipam ou que matam. Eu vou passar a palavra ao professor Zanelli e vou acompanhando aqui as perguntas de vocês à medida que o tempo passa. Caso tenha uma pergunta sobre aquele tópico específico que o professor Zanelli está falando, eu vou interrompê-lo, se você me permitir, claro, Zanelli. Claro. E farei a pergunta sobre aquele tópico. Eu acho que essa interatividade aqui na live é muito legal, aproveitando que o povo está acompanhando a gente aí nesse sabadão à tarde. Bom, fiquem aí com as sábias palavras do professor Zanelli. Zanelli, manda ver aí para a gente. Que responsabilidade, as sábias palavras. A gente tenta. Muito bem. Obrigadíssimo pelo convite. Eu faço essa atividade com muita satisfação, porque temos tanto, né, que aprender, temos tanto que fazer,
nessa nossa profissão, nesse âmbito de trabalho que nós temos. E então vamos lá. Eu proponho, Renato, nós começarmos falando sobre saúde mental. Por quê? O dia 10 que passou foi o Dia Mundial da Saúde Mental. E pela primeira vez nós tivemos a Organização Mundial de Saúde fazendo um evento global, virtual, de conscientização sobre saúde mental. Então, foi o modo como se celebrou e acentuou-se o quanto que saúde mental é prioridade. Era e se tornou mais ainda com a pandemia. Muito mais ainda. Né? Vamos destacar que saúde mental não é uma coisa visível, não é? E isso dificulta as pessoas, com todos os nossos estigmas, reconhecer na pessoa que está do lado que ela pode estar precisando de ajuda. É bem diferente de quebrar uma perna, né? Absolutamente evidente. Então, nós temos que estar muito alertas. É preciso ficar muito atento para essa detecção. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais o que isso representa nas nossas organizações de trabalho, como eu costumo dizer. Organizações onde trabalhamos, organizações de trabalho e a organização do trabalho, que vocês sabem, é um conceito diferente. Aliás, a organização do trabalho é fator fundamental na saúde do trabalhador. Então, a OMS, eu tenho aqui alguns destaques que eu fiz, ela coloca, então, bastante em evidência o quanto que os serviços essenciais de saúde mental, em 93 dos países em todo o mundo, acabou tendo um impacto muito forte, e isso tem sido evidenciado pelas pesquisas feitas. Um efeito devastador no acesso aos serviços de saúde mental. Registram que 1 bilhão de pessoas no mundo todo vivem, de alguma maneira, transtornos mentais, né? De uma maneira ampla, incluindo tudo o que nós podemos chamar de transtornos mentais. É um número impressionante. 1 bilhão. Nós estamos com o quê? Entre 7 e 8 bilhões no mundo todo. Né? Então, 1/8, né? É um número muito expressivo. Ok. O curioso é que, não sei se a minha leitura é enviesada, mas não se fala tanto quanto eu espero, né? Gostaria que se falasse sobre a dimensão trabalho nessa determinação, nessa multideterminação. Tá? De tal modo que é preciso prestar atenção no apoio psicossocial que pode ser feito, deve ser feito, dentro das organizações. Os gestores mais alertas, os gestores mais atualizados, talvez, né, podemos dizer, os mais humanizados, esses estão percebendo a não visibilidade do transtorno mental e o quanto que isso afeta o desempenho.
dos seus trabalhadores. Tá? Muitas vezes as pessoas reclamam dessa perspectiva de que vamos, então, trabalhar a saúde mental para que haja produtividade. Tá? Nós precisamos de produtividade. Gestores existem das mais variadas ideologias, a gente sabe que tem alguns predomínios, mas o fato é, a produtividade é necessária. É necessária para a manutenção das organizações, é necessária para a sobrevivência. Óbvio, tem muito o que se discutir em torno do como produzir, né? E essa discussão vem sendo feita, muito bem feita, pela literatura, e eu sei de gestores que acompanham tanto essas informações relativas à saúde mental, como as questões relativas à conciliação disso e sobrevivência do mundo e da humanidade. Bom, existem evidências também bastante acentuadas, porque você pode se ler isso em muitos lugares, muitas pesquisas embasadas devidamente na ciência, e na mídia, então, não se diga. Se fala muito do potencial, né, explosivo que temos aí pela frente desses problemas se agravarem. Tá? Um aumento significativo nos próximos meses. Pois bem. Não é de hoje que eu me faço essas perguntas que eu vou fazer junto com vocês. Tá? Agora, faço mais ainda. O que nós, profissionais especializados nesse assunto, especializados em comportamento, o que nós temos feito efetivamente? Que recursos nós temos para atuar? E o como nós podemos atuar? Quanto que isso tem efetivamente? Estou pensando mais em termos de Brasil, porque a realidade, Estados Unidos e Europa é um pouco melhor. Tá? O que nós temos feito efetivamente? Nós sabemos que o problema existe. Mas, além das atividades curativas, remediativas, o que é que nós temos feito? Tá? É isso que eu quero acentuar. O livro trata fundamentalmente disso, da prevenção de riscos e proteção psicossocial relativos ao trabalho. Como eu falo isso já há algum tempo, tá? Como eu pergunto até o ano passado, fazendo as viagens, né, as palestras, andando, né, a partir de março, quietinho aqui, agora fazendo, né, me debatendo com a tecnologia para tentar falar, mas por diversas vezes já muitas das minhas atividades estão agora, né, na forma de conferências virtuais e cursos virtuais e por aí vai. Mas eu dizia, eu tenho perguntado muitas vezes, tá? Se um empresário te procura como profissional e diz, olha, eu não quero ter mais na minha organização, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, que são danos, né? Quando ocorre, são danos psicossociais. Eu não quero mais ter isso na minha organização. Tá? Você sabe fazer um plano para que a gente possa agir na organização? Tenho feito essas perguntas muitas vezes. E quero destacar o seguinte, eu mencionei assédio moral, sexual, mas isso vem junto com vários outros danos. Né? Eu vejo com reserva quando se faz um programa específico para assédio moral, assédio sexual. Tá? O programa ele deve ser inclusivo, ele tem que ser abrangente para prevenir esse risco e prevenir os demais. Tá? Bom,
O que nós temos visto muito são denúncias. Denúncias de condições de trabalho, denúncias de organizações absolutamente necessárias. As denúncias são necessárias. Mas, e além da denúncia, o que nós fazemos? Eu tenho até uma tirinha da Mafalda, né? O nosso inesquecível Quino, faleceu, né, recentemente, mas tem uma tirinha, um quadrinho, que ela diz: há mais problema, ou seja, levantando problemas, mas as soluções são difíceis. Congelou? Tá tudo ok? Sim, agora estamos ouvindo, Zanelli. Vocês me ouviram até Não, onde? Quando eu falei o da Mafalda? Isso. Não me ouviram falando da Mafalda, Ouvimos você falando da Mafalda. ok? Eu só vou pedir para o pessoal aí dar um feedback para a gente, porque eu, por exemplo, estou ouvindo, mas o som está descoordenado da sua imagem. Mas o pessoal está dando um feedback positivo aqui. Karina, Daiane, que voltou. Acho que você pode prosseguir, Zanelli, pode prosseguir. Então vamos lá. Eu estava dizendo que a Mafalda, num quadrinho, diz: Zanelli, deixa eu só te interromper. mais O pessoal está dizendo aqui no chat que congelou na parte da Mafalda. Então fale novamente sobre a tirinha para a gente. Vamos lá. Tá certo. É um quadrinho que diz: há mais problemas do que solucioná-los. Ou seja, muita gente levantando problemas. Levantar problema é importantíssimo. Quem trabalha com pesquisa sabe disso. É preciso formular problemas. Sim, é o início da pesquisa. Tá? Agora, eu apontar um problema e apenas apontá-lo, eu acho antiético, antiprofissional. Tá? Se eu estou na organização, vejo o problema, é preciso ter todo o ritual de diagnóstico, de avaliação, de busca de alternativas, planejamento, execução, avaliação dos resultados. Aliás, a publicação da SBPOT sobre as competências, né, para o psicólogo organizacional deixa isso lá muito explícito. Né? É chamado de competências básicas. Acho que é assim que está lá. Então, o que fazer? Né? Nós estamos falando da necessidade de intervenções. Tá? Intervenções. Estamos pensando no âmbito da saúde mental e dos riscos psicossociais. Nesses termos, nós sabemos que a intervenção mais interessante no âmbito da saúde em geral é a primária. É aquela intervenção que bloqueia, mas que evita o surgimento, que evita o adoecimento. Tá? Isso é o ideal. Já de muitos anos eu tenho pensado nisso e tenho priorizado a nossa atuação em torno disso. Atividades preventivas de saúde mental barra psicossocial. Né? Saúde mental e psicossocial, porque elas fecham completamente. Tá? Só para lembrar, nós temos a prevenção secundária. E aí nós vemos o psicólogo atuando um pouco mais, né? Quando, no âmbito das organizações,
quando você tem o problema em seu estágio inicial, né? Muitas vezes isso é visto como acolhimento, né? Encaminhamentos, tá? Que se tome providência. Mas eu quero crer que o que nós temos são intervenções no nível terciário, ou seja, o adoecimento já se instalou. A pessoa já está num estresse, por exemplo, num estresse patológico. E aí ela tem que se afastar do trabalho. E aí tem todo o processo, o difícil. Tá? Então, que maravilha se nós fôssemos eficazes na prevenção primária. Que bom seria. Congelou outra vez. Pelo menos aqui para mim. Deixa eu aproveitar, Zanelli, enquanto retorna a sua imagem e o seu áudio, que tem uma pergunta aqui no chat feita pela Luciana, que é acerca desse Vamos lá. material, não é? Das competências para a área de POT. E a pergunta dela é um pouco até no sentido de saber onde ela encontra esse material. Acho que a Dai respondeu aqui, que é referencial de competências para atuação em psicologia organizacional e do trabalho. E eu lembro que vocês conseguem fazer o download do PDF desse material no site da sbpot.org.br, tá? É só uma questão de informação aqui, Zanelli, como você citou o material, e é um material interessantíssimo, muito bem produzido, as pessoas estão procurando saber como encontrá-lo. Então, no site da sbpot.org.br, você encontra esse referencial de competências para atuação em psicologia organizacional e do trabalho. Tá bom, Luciana? Demais. Pode seguir, Zanelli, a gente está te ouvindo. Muito bem. Então, eu digo o seguinte, quem não avalia riscos fica sujeito mesmo. Ou seja, fica sob risco. Tá? O pessoal que trabalha nos serviços de saúde e segurança do trabalho sabe muito bem disso. Não é? Esses serviços, vale a pena comentar, eu conheço vários, eles têm lá médicos, enfermeiros, os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, às vezes advogado. Tá? E no Brasil é raro, eu não me lembro de ter visto um psicólogo dentro de uma equipe ou seja, lida-se com riscos físicos, biológicos, químicos e ergonômicos. Tá? E já tive a oportunidade de perguntar para profissionais dessa sub-área, psicossociais. Outra vez, para mim. Nós estamos te ouvindo, pode continuar. Vou repetir. Riscos. Travou outra vez. Ouvindo, Renato? Tô te ouvindo, pode continuar. Riscos físicos, químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos. Tá? E os riscos psicossociais ficam quando eu faço a pergunta. Não é? Claro, em alguns lugares do país começa a acontecer isso. Tá? Só que na Europa, se trabalham riscos psicossociais, se inclui o profissional em riscos. Aliás, eu vou falar numa das atividades do SBPOT, o papel do psicólogo dentro dessa equipe. Né? Então, na Europa se inclui desde muito tempo atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, 5, o profissional dentro dessa equipe para fazer todo o trabalho de prevenção e proteção psicossocial. Tá? Se não avaliamos, se não intervimos, ficamos sob risco. É uma coisa óbvia. Tá?
Você vê Mas que interessante, né? Aqui, ó, se- a Maíra está corroborando com o que você está dizendo acerca da presença do psicólogo nos serviços de medicina do trabalho. Ela disse que é uma psicóloga rara que atua no SESMIT em Brasília. Ela ó, quase não vê gente lá com essa intervenção. E a Luciana está que complementando aqui. É a Maíra Fonso, é isso, Maíra? Eu estou pegando aqui que pelo beleza, login. que maravilha, tá? Então, que boa notícia saber que a Maíra está fazendo o nosso trabalho lá, tá? Bom, proteção psicossocial, então, eu acho que está evidente, eu tenho defendido isso junto aos gestores, é prioridade estratégica. É preciso entender o que é isso, e é preciso, e quando você entende, o gestor percebe que é prioridade estratégica. Tá? Que é prioridade desenvolver culturas saudáveis e produtivas, tá certo? Pela absoluta conexão de uma coisa com a outra. Outro argumento, eu quero insistir, porque travou. Quero insistir nisso. Pode prosseguir, a gente está te ouvindo. Estou dizendo que eu estou insistindo nisso, que para o gestor, quando trava aqui, eu penso que vocês, a minha imagem trava aqui, eu penso que vocês não estão ouvindo, ou e nem vendo. É preciso ter argumentos para convencer. Se eu, psicólogo, não tenho domínio, se eu, como profissional, não sei fazer, como que eu vou convencer o gestor? Antes de mais nada, é preciso saber possibilidade de intervenção, não é? Já desenvolvida, tem uma larga, vasta literatura em inglês e em espanhol. Em espanhol você encontra muita coisa a respeito de fatores de risco sociais, proteção psicossocial. Tá? Preciso conhecer, eu preciso saber para chegar até o gestor e convencer o gestor de que é preciso fazer. Tá? É algo fundamental. Né? Veja o quanto você pode diminuir de danos e de custos. E os custos não são só para a organização, não. Porque se o sujeito adoece, tá? Um transtorno mental, ele vai acabar onerando o Estado também. Ele vai acabar onerando a sociedade, porque ele vai precisar dos recursos do tratamento que se possa disponibilizar. É preciso fazer. Mas eu quero argumentar um pouquinho mais ainda a respeito do que falar. Eu tenho percebido que na literatura não se faz um paralelo entre duas coisas bastante interessantes. Não sei se ainda escrevo sobre isso, mas se alguém quiser se adiantar a escrever, ótimo. Tá? Se do ponto de vista da administração se fala muito em alinhamento, tá? Alinhamento significa o quê? Você toma as competências funcionais e vincular com as competências essenciais, as competências organizacionais, ou seja, aquilo que faz a diferença para a organização, aquilo que permite a organização sobreviver. Tá? Esse é o alinhamento que todo gestor, todo bom gestor sabe. Né? E existe uma série de procedimentos para que se faça isso, e o psicólogo está envolvido nisso também, claro. Só que, paralelo ao alinhamento, tem que se ter algo que é muito natureza psicológica, psicossocial, que é o senso de coerência. É preciso desenvolver na organização o senso de coerência paralelo ao
de ordem administrativa. E senso de coerência, esse sim, esse é um conceito profundamente da psicologia. Então, nós, psicólogos, trabalhamos um alinhamento, mas com a preocupação de senso de coerência. E aí você vai ter mais resiliência, se fala tanto de desenvolver resiliência, é preciso desenvolver a colaboração, é preciso desenvolver com os desempregados, tal. Nós temos condições. E isso tudo há um desempenho saudável e produtivo. É fácil fazer? Não é difícil. É trabalhoso. É trabalhoso. Trabalhoso, tá? Eu vou falar mais um pouco para depois deixar espaço para as perguntas e tal. É trabalhoso e isso nos levou a desenvolver. Eu trabalho com a dimensão psicossocial, né, na perspectiva que adotamos, né, dá mais a debater muito sobre o que é o psicossocial, mas não temos tempo para isso, né? Eu trabalho desde o final da década de 90, né, e logo depois, na década de 2000 e alguma coisa, nós tivemos o livro Interação Humana e Gestão, né, a construção psicossocial das organizações de trabalho. Né? Foi fruto de uma evolução muito lenta, progressiva, muitos textos utilizados com os meus queridos alunos da época. Zanelli, eu vou te interromper um pouquinho, que a gente tem uma pergunta aqui do Pablo. Eu acho que é uma pergunta interessante. Ele disse assim: você pode esmiuçar um pouco mais sobre o conceito de senso de coerência, professor? Meu querido, eu só vou te dar a fonte, tá? Porque pelo tempo curto, leia Antonovsky. Antonovsky. Se você digitar no professor Google, né? Sabe o Google? Ele vai te remeter a Antonovsky, senso de coerência, tá? E numa outra ocasião, ou se você quiser entrar em contato posteriormente, nós falamos especificamente sobre isso. Mas então... Perfeito. Tem uma outra pergunta, Zanelli, eu vou aproveitar que eu já te interrompi. É uma pergunta aqui da Juliana Camilo. Ela diz o seguinte: como avaliar e atuar para garantir esse senso de alinhamento psicossocial? Né? Um alinhamento psicossocial, um senso de coerência. Como fazer isso? Estou me encaminhando para a resposta agora. Tá? Eu estava Perfeito. dizendo que do Interação Humana e Gestão, nós passamos para essa ideia dos fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho. Tá? O primeiro ensaio que eu escrevi saiu num livro, num capítulo de livro, ele deu base, isso foi em 2014, se eu estou bem lembrado, isso deu base para a ideia de ampliar para livro e coincidiu com a entrada da professora Lília Canan, da Uniplac, Lages, Santa Catarina, que queria fazer um pós-doutorado, então nós passamos a trabalhar, ela topou a ideia e passamos a trabalhar em cima desse texto básico que se expandiu para a forma de livro. E teve a sua primeira edição em 2018, tá? Nós estamos falando do livro, isso, estamos falando desse livro aí, exatamente, né? O que é a base da nossa conversa de hoje. E logo em seguida, esse livro foi lançado em Cali, Colômbia, e alguns dos meus amigos pesquisadores ficaram interessados, e eu tive a ideia, sugeri que eles analisassem a realidade latino-americana e contribuíssem com o livro. Enfim, fizeram isso. Nós, coautores, né, colaboradores, desde do México até Chile, não é, que fizeram essa análise. Ampliamos o texto, o livro, e traduzimos para o espanhol. De tal forma
que o livro ficou em português e espanhol. Ele tem, travou outra vez, ele tem uma versão Bom, eu agora não espanhol, escuto, professor. agora sim, em espanhol Agora sim, pode continuar. e em português. Essa é uma edição física limitada, está aí na internet para os nativos de língua espanhola e de língua portuguesa, tá? O que nós temos com esse livro? Fundamental é que as pessoas não, a base conceitual, tá? A base do que dá, que permite o planejamento, então um embasamento que permite o plano, e nós estamos trabalhando muito nisso agora, algumas solicitações para aquilo que nós chamamos de um plano de intervenção, para ser mais preciso para vocês, é um título um pouco longo, Plano para a Gestão de Saúde Mental e Psicossocial relacionada ao trabalho. Tá? Nós temos um curso disponível. A intenção do nosso instituto é ensinar a fazer, tá? Focado nisso. Ensinar a fazer. Às vezes fazemos também, mas temos muito mais ensinado a fazer do que realmente dito. Tá? É claro que se nós... É isso, Renato, mas o tempo é atroz. O nosso limite aqui é de 60 minutos, considerando o fato de que quando a gente chega nesse prazo, o Instagram ele acaba cortando, né? As lives duram cerca de 60 minutos. Agora, uma questão que eu fiquei pensando aqui, Zanelli, né? Você estava falando sobre ensinar a fazer, né? Vem ensinando a fazer. Não é? E a ideia é te perguntar agora como é que se faz isso, né? Como é que você vem ensinando as pessoas a fazer por aí? Você ouviu a minha pergunta no final ou não? Não, não ouvi. Tá. Você falou que o Instituto Zanelli está ensinando a fazer, não é? E a minha pergunta agora é nesse sentido, né? Como que a gente pode encontrar essas informações? Nós temos algumas pessoas aqui interessadas, já vieram perguntar. E também como que a gente pode te encontrar, então, né? Olha, digita Instituto Zanelli que vem o site e lá você vai ter as atividades, sua responsabilidade, tá? Desde palestra de sensibilização até a qualificação de agentes, tá? Nós temos, são 3 projetos, né, que eu tenho focado. Aposentadoria, preparação para a aposentadoria, os riscos de proteção psicossocial e a prática reflexiva das ações gerenciais. Cuidar dos gestores, eu digo até, os gestores intermediários, eles têm uma importância fantástica. Tá? Então, esse terceiro projeto focando o gestor, todos os gestores, mas muitas vezes o que mais comparece é o intermediário. Então, nós temos qualificação do que chamamos de agentes de preparação para aposentadoria, de identificação de riscos psicossociais e de prática reflexiva das ações gerenciais. Lá no site você vai encontrar. Outra atividade que tem sido solicitada, sobretudo pós-pandemia, né? Por meio... Eu gosto da palavra telepresencial. Né? Então, atividades telepresenciais, nós temos aumentado as mentorias.
mentoria individual, mentoria em grupo. Tá? Focando esses 3 projetos e extrapolando, às vezes, além desses 3 projetos, porque a mentoria é para ajudar as pessoas que, no seu dia a dia de trabalho, né, quando é em grupo, se compartilha, se forma um grupo. Né? Grupo sempre serve como apoio, né? A coisa fica legal, todo mundo aprendendo e apoiando todo mundo. Eu lembro que, enquanto eu vou conversando aqui com o professor Zanelli, se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem fazer por meio do chat, e aí eu anuncio ela aqui para o professor Zanelli. Além disso, vocês podem encontrar algumas atividades do professor Zanelli no congresso, no CBPOT, desse próximo mês, não é? Zanelli estará, inclusive, lançando o livro de prática reflexiva das ações gerenciais, que tem um subtítulo de Um modo de promover a saúde e o bem-estar sem perder de vista a produtividade, que é um grande desafio, inclusive, não é, Zanelli? Isso, mas eu preciso de corrigir. O lançamento já foi feito. Nós vamos fazer como relato de experiência. Certo. Na programação Okay? é na terça-feira, dia 3, é isso? Isso, relato de experiência. Perfeito. Além disso, eles podem te encontrar falando sobre aposentadoria, não é? Aprendendo um pouco com quem sabe fazer nessa estratégia, não é? No minicurso Gestão da Idade, Envelhecimento e Transição para a Aposentadoria, que será no dia 31, no período da tarde, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, Exato. Zanelli, sobre esse curso aí. Olha, nós temos alguns textos produzidos, né, a respeito do assunto aposentadoria. Eu comecei a trabalhar com preparação para aposentadoria. A primeira turma de aposentandos aconteceu no contexto de supervisão de estágio na Universidade Federal de Santa Catarina em 1993. Tá? E dali é que nós seguimos aprofundando isso e, inevitavelmente, passamos a tratar de gestão da idade, envelhecimento, claro, e hoje procuramos trabalhar com isso. Né? Temos um texto que foi escrito, um livro, é um kit que tem um jogo, tal, que é utilizado na preparação em si, é uma linguagem acessível. Esse texto ele forma a base para os programas de preparação para a aposentadoria. Esse texto, vamos ver textos que já escrevi, desenvolver o curso. Ótimo. Não percam essa oportunidade de, né, estarem ainda que de maneira virtual com o professor Zanelli, aprendendo com quem ensina e quem já fez muito durante a vida aí sobre esta área de aposentadoria. Não é, Zanelli? Deu uma travadinha no final, mas a ideia, então, do minicurso é, claro, discutir os textos que você produziu durante a vida, não é, sobre essa temática de idade, envelhecimento e aposentadoria, e a partir dessas contribuições retirar também algumas estratégias aí para quem estiver lá no curso, não é? Sem dúvida. Claro, viu, quanto que a população brasileira está envelhecendo, não é? O quanto que nas próximas décadas... Aliás, fazer preparação para a aposentadoria é proteção psicossocial, claro. Tá? Assim como fazer prática reflexiva, gerencial, é proteção psicossocial. Tá? Tá tudo nesse bojo. Tá? Então, são campos, são atividades no nosso campo que estão aí, tá? Surgindo. É preciso aprender a fazer, porque o mercado de trabalho vai demandar. Os gestores vão ser pressionados, tá? a olhar dentro da população trabalhadora. Quem se adianta, quem se aprofunda, tá?
Eu sempre procurei estar atento a isso. O que é necessário fazer? Voltou. E procurar. Na medida que você identifica atividades que são necessárias, o passo seguinte é estudar. Você, ao estudar, e hoje nós temos o privilégio de ter, por exemplo, essas competências escritas, tal, né? Quando a gente começou lá em 1984, tá? Aí era quase nada de literatura, tá? E literatura, né, uma qualidade, e foi isso que nos impulsionou a começar a escrever e tal. Enfim, agora vocês jovens, por favor, assumam o comando. Muito bom, Zanelli, muito bom. A gente está chegando aqui no finalzinho da live, não é? O tempo é curtíssimo, né? Queríamos aqui ouvir você por horas e horas e horas, como é de praxe aí no CBPOT, e esperamos que a gente tenha outras oportunidades de fazer isso por meio de outras lives também, né? Então eu lembro a vocês que se vocês quiserem fazer o download do livro de Fatores de Risco, Proteção Psicossocial e Trabalho, vocês podem fazer lá no zanellijc.com.br/ebook. É isso, né, Zanelli? Ou então digita Instituto Zanelli, que aí vem o site, aí você escolhe lá para se você quer ver as atividades, o livro que está disponível, então tá tudo lá, tá meio desatualizado, mas tá tudo lá. Maravilha. Queria então Ok? agradecer. O sino aqui, o sino daqui da matriz, o sino da matriz aqui de Florianópolis, que eu moro no centro, está anunciando 6 horas. Maravilha. Agradecer aí as contribuições também de quem esteve participando dessa live e fez boas perguntas aí, bem como acenou para nós e também nos tratou com muito carinho. Agradecer ao professor Zanelli, é sempre uma alegria poder ouvi-lo. E lembrando que vocês podem encontrar a Zanelli em breve no site do Instituto, lá pelo contato, mas também vocês podem fazer a inscrição de vocês aí no Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, no site CBPOT 2020. .sbpot.org.br e fazer a inscrição, obviamente, no curso, né, que o professor Zanelli vai ministrar, Gestão da Idade, Envelhecimento e Transição para a Aposentadoria. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, né? Faz um tempo que escuto o Zanelli e não me canso de ouvi-lo. Então não percam essa oportunidade de estar com ele para conhecer um pouquinho sobre idade, envelhecimento e aposentadoria. Então agradecer aí a SBPOT pela oportunidade, não é? E também aos que participaram dessa live. Lembrando que a live vai ficar disponível aqui no IGTV e quem quiser assistir ela posteriormente pode entrar aí no Instagram do CBPOT que vocês conseguem assistir. Indiquem essa live para os seus amigos que não tiveram oportunidade de estar aqui e nos contatem aí pelo Instagram ou pelas páginas. Lembrando que o meu Instagram é @profmarcondes. E o do professor Zanelli é dr.zanelli. É isso, né, Zanelli? É isso. Ok, Renato. É Eu isso? queria agradecer a Daiane, obrigadíssimo a você. Um forte abraço a potianos e não potianos, os profissionais de outras áreas. Valeu, professor Zanelli. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, até breve. Tchau, tchau, pessoal. Vai cair? Até o congresso. Tchau, tchau. Bom contato, boa lembrança. Bom congresso a todos.